prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui na PUC. Eu que fui formado aqui, eu acho que cada vez que eu volto, a história que passa na cabeça é uma história muito bonita, porque toda vez que a gente começa algum tipo de desenvolvimento, quer falar de tecnologia, quer falar de... A gente pensa na PUC. E hoje, a Mongeral Egon, que é a empresa que eu trabalho, tem uma parceria muito grande com a PUC, desenvolvendo alguns projetos, dentre esses o InsurTech Innovation Program, que é um programa que se propõe a incentivar a criação de InsurTechs, que vão, algumas delas, se transformar em empresas, efetivamente, e que vão ajudar a mudar esse mercado no qual a gente está inserido, que é o mercado de seguros. O mercado de seguros, de uma forma geral, é um mercado bastante arcaico em muitas coisas. Quando a gente fala principalmente do mercado de vida, a gente ainda tem empresas achando que o mercado, apesar de muito pequeno, e da gente estar muito aquém da nossa capacidade e da necessidade de proteger pessoas no Brasil, as pessoas continuam achando que as coisas estão andando bem. E, na realidade, elas não estão. E é por isso que eu queria separar dentro do nosso mercado, e é interessantíssimo quando a gente começa a ver diferentes indústrias, como a gente falou aqui de telecom, como falou de vendas por internet, coisas desse tipo, e agora a gente vai falar de seguro. Eu gostaria de separar dois tipos de empresa. As empresas que hoje estão investindo em dados, não que o dado por si só vale alguma coisa, o dado tem que estar estruturado. Big Data, Big Problem, né? Então as coisas têm que estar bastante bem estruturadas, mas ou a gente tem essas empresas que estão investindo nisso, e a gente tem as empresas que vão acabar. São dois tipos de empresa. Então, pode parecer que é muito radical, mas não é, e a Mongeral acredita nisso. E eu vou colocar aqui para vocês, basicamente, desafios e mostrar de uma forma muito simples como é que a gente está trabalhando dentro desse mercado. Bom, primeiro vamos falar da importância de dados nas seguradoras, tá certo? Seguradoras trabalham com riscos para você precificar risco. Você precisa de volume e, além disso, você precisa de velocidade e veracidade. O dado hoje, não tem dúvida que é o petróleo de ontem, sendo que ele vai ter um potencial muito mais rico do que qualquer tipo de energia suja, né? O petróleo está sendo substituído aos poucos, mas os dados certamente vão evoluir muito ao longo do tempo. E antigamente a gente trabalhava dados de uma forma baseada em poucas tecnologias, e acho que foi mostrado aqui a quantidade de tecnologias hoje que você tem para trabalhar esses dados. As 5 principais preocupações e aplicações dentro de uma seguradora são a gestão de risco, análise de fraude, automação de processos machine learning, conhecimento do cliente, e a parte de modelos preditivos, né? O processo de uma seguradora nasce a partir do momento que eu faço uma avaliação de risco, até que esse risco ocorra, que haja um sinistro ao longo do tempo, e aí eu tenho que entender se a precificação foi feita de maneira correta ou não foi feita de maneira correta. Essa gestão de risco é importantíssima. A parte toda de análise de fraude é importantíssima.
O Machine Learning vem revolucionar a forma de operar de uma seguradora e, na realidade, vai revolucionar a forma de operar de diversas empresas. O conhecimento de cliente é alguma coisa que está aparecendo ali em quarto lugar, mas que eu acho que eu podia ter posto como o primeiro deles. E modelos é uma coisa que é básico para que uma seguradora possa não só rever as coisas que estão sendo feitas em termos de precificação, mas entender melhor qual vai ser o comportamento dos clientes em termos de cancelamento, enfim. O churn para uma seguradora é básico. O resultado da seguradora está diretamente ligado à persistência dos seus clientes em sua carteira. Como alguns desafios na implantação da estrutura de dados, tornar acesso a dados auditável e protegido. Isso é fundamental porque a quantidade de dados e a importância de dados e quem pode usar e como vai usar é fundamental num processo de data lake, enfim, de modelos de negócio que a gente vai falar depois. Governança é outro assunto que é extremamente importante. Talvez hoje o dado seja a coisa mais importante que exista dentro de uma seguradora e de uma companhia de forma geral, não é? Os dados dizem quem são uma empresa, uma indústria, como é que ela vai se portar no futuro. Possibilitar informações sejam compartilháveis e acessíveis. Não a todos, nem a todo momento, mas as informações adequadas a quem precisa usar. Ajuste em sistemas transacionais para capturar o máximo de informações possíveis durante a execução dos processos. Cada vez mais, o timing vai ser importante em qualquer processo de atendimento a cliente, né? Não adianta eu chegar depois, não adianta eu chegar com uma oferta errada, e a gente vai ter que falar de real time o tempo inteiro. Então esse é um dado que eu gostaria de trazer como básico para, na hora que eu for tratar dados, eu não trate dados que cheguem ao meu processamento velhos. Então, o real time é uma coisa que vai ser importantíssima durante o processo. E capacitar pessoas para explorar grandes quantidades de dados. Não é à toa que a gente está aqui numa universidade que investe muito nisso. O professor Hélio começou falando aqui, a parte toda de Big Data, a parte de data mining, enfim. A gente precisa renovar os grupos que se envolvem com esse tipo de coisa dentro das empresas. Eu acho que quase todos falaram sobre a importância de pessoas nesse processo. E é em pessoas que a gente vai conseguir mudar a forma de trabalhar das empresas. E é principalmente dentro das universidades que a Mongeral Eagle está enxergando a capacitação dessas pessoas. Hoje a gente tem grupos grandes já se dedicando a isso, e é muito difícil você pegar uma estrutura de pessoas que não foram criadas nesse mundo e fazer com que elas entendam a importância disso. Bom, em termos de estrutura de dados, a gente fez uma coisa aqui bem simplificada. Como a maioria das pessoas que falou aqui, a gente tem o nosso Data Lake. Esse Data Lake, ele capta dados tanto dos nossos sistemas operacionais, toda a parte transacional vai direto, são dados estruturados, não estruturados, dados externos, dados de mídias sociais, enfim. Tem um grupo de dados que a gente concentra no Data Lake. E aí, a partir disso, todas as transações são replicadas em tempo real. Então, isso é um pouco do que eu falei antes.
da necessidade do cliente estar informado a cada momento do que está acontecendo com ele. Com isso aí a gente consegue 5 grandes coisas. E precisa ter essas coisas. Redução de tempo, dados sincronizados em tempo real, e vou repetir essa palavra muitas vezes, esse termo. Convergência, todas as informações em um único repositório. Isso também é muito importante, porque antigamente as empresas tinham diversas informações, mas a partir do momento em que elas estavam espalhadas pela companhia, a demora era grande para que você conseguisse as informações que você queria, e essas informações definitivamente perdiam todo o seu valor. Self-service, exploração, quer dizer, facilidade no cruzamento de informações para a geração desses insights que você precisa ter, e escala. A infraestrutura, na realidade, não é para ser nem grande nem pequena, é para ser robusta, para suportar o crescimento da empresa que você trabalha. A gente criou um comitê de dados lá dentro da Mongeral, eu vou falar um pouquinho disso. E novamente aqui falando um pouquinho da necessidade das informações em tempo real. Isso aqui é uma evolução que só vem confirmar a necessidade de cada vez mais eu conhecer o meu cliente. A gente tinha uma figura de cliente antigamente, e entre o cliente e o produto que ele comprava existiam os funcionários da companhia, né? Então, o cliente vinha, fazia uma demanda, e aqui no meio tinha um funcionário que podia fazer ajustes, né? Acertar os serviços, enfim. A partir de um determinado momento, começou o processo de autoatendimento. Isso já complicou muito a vida das empresas, e eu estou falando basicamente de seguradoras e outras empresas, outros ramos também tiveram esse mesmo tipo de problema. Mas aí as empresas fizeram o seguinte: bom, eu crio uma área exclusiva, num site, alguma coisa, e digo ao cliente aonde é que ele vai ter que buscar os dados. Só que agora a gente está entrando numa outra era, que está sendo chamada de era da consumerização, onde não sou mais eu que vou dizer para o cliente aonde ele vai buscar o dado, qual é o dado que ele vai ter disponível. E isso faz com que a complexidade do meu sistema tenha que ser muito reduzida. Eu tenho que praticamente pulverizar o meu sistema de informações para que o cliente possa definir como e que tipo de informação ele vai querer. Então ele pode me solicitar um aporte para fazer um plano de previdência via Alexa. Ele pode querer checar o saldo dele no smartwatch. E aí qual é o nosso desafio hoje? É transformar o nosso sistema operacional nisso aqui. Antigamente a gente tinha grandes pacotes, grandes módulos, a gente falava de módulos de sistema e tudo. Só que hoje não é isso que o cliente quer mais. Ele quer escolher as peças e ele quer montar da forma que ele quiser. E ele quer ter acesso a isso da forma e na hora que ele quiser. Então isso gera uma complexidade grande e uma tensão maior na hora que você for estruturar os seus dados. Uma coisa que foi importante para a gente foi criar um comitê de dados dentro da Mongeral. A Mongeral Aegon, hoje, eu acho que a gente pode dizer que em termos de sistemas operacionais, sistemas transacionais, a gente tem um sistema que foi construído para esse fim, quer dizer, focado em prestar um melhor serviço e de forma mais efetiva para os seus clientes, e ele está suportado em tecnologias que nos permitem dar esse segundo passo na direção dos dados. E aí, uma vez que a gente entenda
a importância dos dados, que a gente entenda que eu tenho que mudar a cabeça das pessoas e que a gente entenda que só se eu trabalhar muito bem isso, eu vou criar um diferencial para mim lá na frente, criamos então um comitê de dados. Esse comitê pega as pessoas mais influentes das principais áreas consumidoras de dados dentro da companhia e, a partir disso, a gente organiza a gestão de dados e cria as políticas, unifica conceitos, isso é uma outra coisa importante, porque a partir do momento que você tem um volume muito alto de dados, se um falar uma coisa e o outro falar outra para dizer o mesmo, a confusão é enorme. Daí a importância dos catálogos, como já foi falado aqui antes. Convergir fontes de dados, estruturar a forma de consumo e democratizar o conhecimento, transformando num grande ativo da companhia. Você começa com um conhecimento mais concentrado, mesmo porque continua sendo uma coisa nova, e aos poucos as pessoas vão aderindo a isso e você vai definindo como você vai trabalhar esses dados. Uma outra coisa importante foi a divisão de responsabilidade. No começo, dados eram um problema de TI e os usuários ficavam com o resto. Quer dizer, toma aqui esses dados e em cima desses dados você resolve a sua vida. Esse modelo mudou. Na realidade, os usuários foram para dentro de TI e eles constroem junto com o pessoal de TI esses modelos. Uma outra coisa que a gente tem como foco lá é, dentro desse comitê de dados, as principais áreas que eu vou citar aqui. Atuarial, onde a gente trabalha toda a parte de modelos, a parte de tábuas de mortalidade, os modelos atuais, modelos preditivos, enfim. A gente tem em marketing, principalmente comportamento de clientes. A gente trabalha muito com definições de CLV, valor de cliente, score de corretor, enfim. Coisas que vão definir o nosso caminho. A parte de operações, que sempre foi uma coisa muito atrasada dentro de seguradoras, e que hoje a utilização de machine learning é uma coisa que se dá com a maior naturalidade, e isso a gente vai mostrar aqui mais ou menos um dos processos. E a parte comercial, ele funciona tanto como fonte de leads, gestão de vendas, você começa a mudar a tua forma de vendas, mas para ter bons dados, eu preciso fazer uma venda eletrônica, e aí você já começa a mudar a forma de abordar o cliente, você vai sair com um notebook, ou com um laptop, ou com um tablet. Esse tablet já vai estar conversando com os teus sistemas. Uma vez que você troca essas informações, inclusive que variam desde a saúde, capital, e tudo, isso já entra dentro do sistema da companhia, ele vai verificar se está de acordo com a política, aprovação automática, o pedido sai na hora, e esses dados vão sendo capturados e cada vez mais aumentando essa quantidade de dados do Data Lake. Isso aqui até foi um trabalho que foi feito em parceria com o pessoal do Hélio. Isso aqui é um processo de análise de risco. Desde a hora que a proposta entra até o momento em que ela é aprovada e implantada ou recusada. Esses processos são importantes porque você vai identificando aonde estão os gargalos e, a partir daí, você vai trabalhando de forma efetiva na redução desses gargalos e na otimização desses processos. Outra coisa que foi importante é que a gente criou lá um centro de controle, né, para gestão à vista e para entender melhor a dinâmica de funcionamento da companhia. O centro de controle é uma grande fonte de informações para a companhia e aproxima e alinha o conhecimento de todas as áreas, em cima do que a gente chama lá dentro de eficiência operacional. Né? Essa eficiência operacional
é importantíssima para que a gente melhore a qualidade dos nossos serviços. E aqui eu vou passar rapidamente para vocês um modelo de machine learning que a gente aplicou, que foi na regulação de benefícios. Desde que a pessoa entra com a solicitação de pagamento de um sinistro, até o momento em que a gente paga. Antes do machine learning, a gente levava em média 10 dias, depois do machine learning, 1 dia. Isso está sendo aplicado em todas as áreas de operação da companhia. Eu ia aqui ainda no pensamento antigo falar de departamentos, mas hoje em dia a gente não tem mais departamentos, a gente trabalha os processos de uma forma geral. Para vocês terem uma ideia, de 6.400 processos regulados, automaticamente foram concedidos 4.244, e o mais importante disso, de 1.000 decisões, apenas 4 estavam divergentes do que os nossos analistas regulariam. O que não quer dizer que o que o analista ia fazer estava correto. Bom, o que eu queria deixar nessa mensagem aqui é o seguinte: a Montgeral é uma empresa de 185 anos de idade, que pretende viver por mais 185 e depois mais 185, enfim. Não interessa se a empresa é nova, se a empresa é mais antiga, interessa se ela quer estar na ponta. Ela cresceu em 10 anos, ela cresceu 10 vezes, praticamente, 8 vezes. Tem 180 ali, mas já está fazendo 185, mais de 1.000 funcionários, 336 milhões em benefícios pagos, são 300 bi de risco assumido. E eu acho que isso tudo nos obriga a investir cada vez mais em dados. Os dados puros valem pouco, na transformação desses dados em informações, e mais do que isso, usar essas informações para definir a correta estratégia da companhia. Eu queria mais uma vez agradecer ao Hélio, ao Gustavo e ao Rafael, e dizer que a gente está extremamente animado com tudo que está acontecendo no nosso projeto, e que a gente tem certeza que vai ter muito sucesso daqui para frente. E esse é o primeiro de muitos. Muito obrigado.